meus queridos, mais uma vez estamos chegando até o teu lar, a tua família, para abençoar você com o programa Homem de Verdade. Ser homem de verdade não é fácil. Ser homem de verdade é um princípio, é uma formação de um caráter ilibado que pode promover na sua vida uma conduta de vida melhor. E estamos falando de vários assuntos. Hoje temos um assunto muito importante. O mundo hoje aí se taxou que a depressão é o mal do século. Mas nós temos outro mal aí oculto. Esse mal oculto hoje é um grande mal em todas as formas de vida hoje, que é a pornografia. E sobre esse assunto nós vamos falar hoje. Estão aqui os nossos convidados, pastor Roberto, empresário, e pastor aqui em nossa Igreja Catedral da Família, o empresário Paulo Querigma, né? Conhecido como Paulo Querigma, na área gráfica. Temos aqui também pastor Carlos Vilela, pastor aqui da Igreja Catedral da Família e agropecuarista. E temos aqui o nosso professor, pastor, escritor, Alain Brizotti. É um prazer estar com vocês aqui. O que vocês têm visto da pornografia na vida do homem hoje? É um mal secreto, pastor. É um mal que, por incrível que pareça, tem crescido avassaladoramente nas estatísticas, mas ele tem esse quê de por baixo dos panos. É complicado. Sorrateiramente. E é terrível porque quando você vai na Bíblia, Paulo, na lista das obras da carne, Gálatas capítulo 5, ele abre com essa palavra, prostituição. No grego é porneia. Porne era prostituta, porneia a prostituição. Paulo já abre a primeira palavra que ele põe nas obras da carne, naquela época, naquele contexto, já é a prostituição. De lá para cá, e a prostituição, obviamente, entendida aí no âmbito da pornografia, de lá para cá, parece ter havido um aprofundamento gigantesco da pornografia. Então ela é um mal escancarado, porém secreto. Chega a ser estranho. Não destrói, parece que não destrói. Você não vê ninguém sendo destruído pela pornografia exteriormente, entre aspas, mas ela causa uma destruição tremenda, né? Na vida o caráter da pessoa se acaba quando ele se mergulha nessa área. É verdade. Ela é um mercado sem vitrine, né, pastor? Não tem nada. É um dos mercados mais rentáveis que tem hoje na economia mundial é a pornografia. E o que mais me chamou a atenção... É um dos mercados mais rentáveis que tem a pornografia. E uma das coisas que chamou a atenção, dentro das pesquisas, foi identificado que quase 50% no meio cristão acessa pornografia. É um número altíssimo dentro do nosso contexto. Assustador, avassalador, na verdade. Porque a pornografia, o maior mal dela, ela fica aqui na mente. Todas as imagens que são coletadas ali, elas ficam gravadas. E o diabo acusa aquilo 24 horas. A pessoa é confrontada, ela é escrava porque aquilo fica como sendo uma fotografia, fica jogando. Então a pessoa se torna escravo e ela tem que se alimentar. Na verdade, vira um vício. Ela se torna viciada. Muitos aí são viciados à pornografia. E a Bíblia diz que, partindo para a parte espiritual disso aqui tudo, em Hebreus 12, 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, então, a pornografia entra nisso aí, fazendo, mais uma vez, uma barreira, né, entre o homem e Deus. Aquilo que Jesus, já lá na cruz do Calvário, arrancou toda escama, já arrancou através do véu. Agora, novamente, as pessoas vão em busca de prazer momentâneos, né, prazeres pequenos, prazeres que vão trazer uma alegria momentânea para a carne, mas esquece que a salvação é algo muito importante, que você viver a eternidade, ou longe de Deus, né? Inclusive, pastor, aí que está o X da questão desses prazeres, essa busca. É o que a igreja comumente chama dos chamados 7 pecados capitais. Um deles, que é fundamental de tudo, é a luxúria. A luxúria, na melhor tradução, seria um domínio dos excessos. A luxúria, teve um escritor que disse que a luxúria é um desejo por sal vindo de alguém morrendo de sede. Hoje as redes sociais estão aí para te oferecer todo e qualquer tipo. Hoje a televisão, você vê a sutileza, né? A forma maquiavélica que eles jogam o sexo e eles jogam as coisas más através da pornografia. Hoje está sendo lançado mais filmes pornográficos do que filmes normais, comuns no mundo inteiro. Mais pornografia do que filmes normais. É o mercado do Paulo já falou aqui. A indústria do sexo hoje, ela é tão rentável que se estão deixando
de fora todos os valores em função do dinheiro. É mais fácil um viciado em droga sair do vício da droga do que ele sair da pornografia. Que isso? Isso são estudos que comprovam isso. O tanto que a pornografia ela domina a mente das pessoas. E escraviza. Né? Na Escraviza. realidade, escraviza. Isso nós estamos falando de homem e de mulher. Sim. E os Nós não casamentos estamos destruídos por não causa é disso? um tema que é tão reservado para homens. É para ambos os sexos. Ela tem Para ambos os esse sexos. poder, sabe, na mente das pessoas. E o que é mais o mercado do preocupante... prazer. Mercado E o do que é mais mercado do prazer preocupante- individual, passa a ser individual. Porque hoje a mulher ela busca o sexo, hoje a forma individual dela, o homem já busca como? Ele se sente o prazer também só do visual. Ele viu aquele cena, ele viu algo que atrai, ele pode buscar o prazer naquilo. Hoje há sexo virtual. As Exatamente. pessoas fazendo sexo, Meu comprando sexo pela internet, Pela internet. virtual. Fazendo sexo. Um está lá no Japão, o outro está nos Estados Unidos e estão fazendo sexo virtualmente. Ou seja, a indústria do prazer cada vez mais está se especializando, né, enquanto o pecado está sendo disseminado realmente no mundo todo. De uma E o maneira... pior não é isso. É que tem muitos casamentos que estão se acabando em prol da pornografia. Porque as pessoas elas ficam tão dominadas, tão viciadas na pornografia, que o casamento já não é mais prazer. Ela a não pornografia, consegue ter aquilo no casamento, Ela né? não consegue vivenciar aquilo dentro do seu casamento, porque ali são fantasias que são geradas, coisas fora do contexto natural de um casamento. De um relacionamento de um íntimo. relacionamento normal, de um relacionamento padrão. E aí, dentro da pornografia, dentro dos filmes eróticos, dentro daquilo que é apresentado, ele consegue se realizar e muitas vezes né? o casamento ele fica gelado, deixado, às vezes acaba. E muitos vão mais profundo nisso aí. Tem pessoas que acham que ninguém sabe e se aprofundam naquilo ali, só ele, ali dentro do seu quarto, conectado no computador, se relacionando. Então, isso é preocupante, porque tem pessoas que estão enlaçadas, enredadas e não dão conta de sair. Isso é o pior. Elas não sabem como sair. Fragilizadas, né? As Você pessoas fica- estão fragilizadas. Você fica refém da fantasia e perde a conexão com a realidade. Paulo disse algo aqui que assustou. Quando ele diz assim, que é mais fácil você deixar a dependência química do que deixar uma dependência da pornografia. Isso é muito grave, porque hoje, essa facilidade hoje, nossos filhos estão em casa sozinhos, abrem o computador qualquer hora do dia e está ali explicitamente. Até porque, pastor, a dependência da droga química, no caso, ela é pontual em alguns momentos. Já nós vivemos numa atmosfera erótica. Você não pode ir a uma banca de jornal hoje sem ser atingido por taras por todo lado. Você vai vender uma caneta, você tem que fazer isso pela via da erotização. Vai vender um lote, põe o quê? Uma mulher pelada. Tudo. Vai vender um carro, põe sua mulher Tudo. seminua. Hoje toda a propaganda Existe ela é uma voltada cultura. para a sexualidade. Se você observar, as pessoas estão vendendo coisas totalmente, não tem nada a ver com a exposição sexual, mas ali tem uma fotografia de uma mulher pelada. O símbolo onde sexual se- tá ali. E É a algo pior que... tristeza quando as pessoas tentam levar essas coisas para dentro dos seus lares. Porque aí eles faz uma projeção daquilo que ele viu, aquela animalização erótica do sexo e tenta levar para dentro da sua casa, junto da sua esposa, acaba com isso aí. O verdadeiro amor, o amor altruísta, o amor sincero, o amor benigno, o amor que faz bem e gera expectativas que nunca vão ser alcançadas, porque o cara vê umas imagens no Ilusões. filme, alguma coisa, ilusório, quer levar para fazer, às vezes, com a sua esposa, fazer com que a sua esposa... Práticas sexuais exatamente, que ela não fogem concorda, de uma que ela não conveniência quer. cristã, foge de... Porque a Bíblia diz o seguinte, eu só posso fazer algo com minha esposa se ela consentir. E assim da mesma forma. Então, o que acontece hoje? A pessoa, ele quer verbalizar aquilo que está vendo numa imagem de pornografia dentro do seu lar com a sua esposa, sua companheira, e isso vai trazendo uma destruição do caráter de um relacionamento. O casamento hoje vai se acabando por causa disso. Por quê? Você vai deixando a pornografia entrar sorrateiramente dentro do seu lar. Seu filho hoje vê, seu filho hoje está presenciando. Hoje a sua mulher, você sai de casa, se a sua mulher não vigiar, não tiver a postura de uma mulher de Deus, de uma mulher sábia. Você, homem, tem pessoas hoje que no trabalho, criou-se lei agora. Tem lei agora, quem manipular computadores
dentro de empresa, um funcionário, e estiver mexendo com pornografia, é demitido sumariamente. E o que me Justa preocupa, causa. pastor, nisso tudo, é quando a gente vê isso dentro do meio evangélico. Porque quando você vê no meio da sociedade, às vezes é comum, é natural. Eles entendem que isso não os prejudica. Mas quando a gente vê isso dentro do contexto evangélico, onde pessoas que têm o conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, estão vivenciando isso, estão influenciadas, estão assim, envolvidas a certo ponto que não dão conta de se libertar, aí a preocupação é maior. Porque o diabo ele está tendo espaço dentro da comunidade evangélica para quê? Para estar segurando homens e mulheres de Deus, certo? Para que eles não consigam se libertar, como sendo um vício, isso tem atrapalhado a intimidade com Deus. Quando nós falou de depressão no início aqui, quando a pessoa tem uma depressão, ela vai num psicólogo, vai num psiquiatra, é tratada e às vezes, na maioria dos casos, é curada. A pessoa que é escrava da pornografia, aonde ela está indo? Aonde ela vai? Aonde ela cai? Porque ela fica com vergonha, fica com medo. Você chegou no ponto. As pessoas que chegam a estar dependentes da pornografia, elas não têm liberdade de se abrir o coração. Aquilo é vergonhoso. Então ela prefere se fechar no mundo dela do que se expor. Porque se for uma doença, se for um problema psicológico, se for um problema do dia a dia, uma briga com o marido, um relacionamento, é fácil que você vai buscar ajuda. Mas quando você está dependente da pornografia, a maioria não procuram ajuda. O mergulho é cada vez mais profundo, porque ele não tem saídas. A saída dele é ele ser pego num ato e ele ser colocado diante o escândalo e ele ser levado à justiça. Porque dificilmente ele tem essa reação de sair, porque o prazer é que talvez fala mais alto. Ele está sentindo prazer, ele está numa situação totalmente errada, mas ele está sentindo prazer. Então o prazer é bom. Aí ele não quer deixar. Olha, nosso assunto aqui é palpitante, o assunto aqui é sério. Por isso, é homem de verdade debatendo realidades que está dentro da tua casa. E hoje, eu quero falar com você, pai, você, mãe. Lugar de computador é em cima da mesa central da casa. Tire os computadores, os notebooks, os iPads de dentro dos quartos. Você não sabe o que você está corroborando um mal muito grande. Então, se você... Não, minha filha não faz, meu filho faz, meu filho não vê isso, minha filha não vê isso. Nessa dúvida, acabe com ela. Põe ali um computador, algo coletivo, que onde todo mundo pode saber o que você está lidando. Nós somos uma igreja preocupada em curar os relacionamentos. Nós somos uma igreja preocupada também em levar a palavra de Deus, o ensinamento que vai curar. Porque eu estava lembrando aqui agora... Temos clínicas para um dependente químicos, mas não temos clínica para o pornógrafo. Só se for para a palavra de Deus, que é a nossa clínica principal. A nossa ferramenta hoje é esta, a palavra de Deus. Se você nos der a oportunidade, nós queremos falar de Jesus para você. Nós temos aqui cursos para cada faixa etária. Eu queria que você nos conhecesse. Veja esta vinheta, que você poderá se inserir aí, e Deus entra com a graça maravilhosa e vai curar você, em nome de Jesus, desse mal que talvez você esteja aí presenciando ou sentindo já essa libertinagem dentro do seu lar. Veja aí a nossa vinheta e eu quero convidar você a fazer parte dela. Uma igreja alegre, participativa, com eventos, apresentações, teatro, dança, seminários, louvores e muito mais. Pastor Salmo Diomar e pastora Cássia Vilela, presidentes deste ministério, direcionados por Deus, têm edificado o ministério através de 6 pilares. Sólida na palavra de Deus, santa na adoração, unida em família, amorosa no companheirismo, participativa através dos grupos familiares, vencedora pela fé em Jesus Cristo. A Catedral disponibiliza ainda cursos teológicos, palestras para as mulheres, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos solteiros,
jovens casais, ação empresarial. Um ministério voltado para abençoar profissionais em suas diversas áreas de atuação. Venha participar conosco. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. A Escola da Família para abençoar você e a sua família. Faça um desses cursos e seja tremendamente abençoado. CRAU, curso para finanças. Agora eu sei o que é servir a Deus com o meu dinheiro. Foi isso que eu aprendi. Educando filhos à maneira de Deus. Meu lar foi totalmente edificado através desse curso, Educando Filhos. PCE, Pilares para um Casamento Estável. Muita coisa mudou. Cada lição que foi ministrada aqui mudou muito. One, cursos para noivos. Nós somos instrumentos de Deus para curar a sua vida e sarar a sua família. Um projeto de Deus para abençoar gerações. Presente em diversas partes desta nação. Além de sua sede localizada em Goiânia, há vários núcleos nos seguintes bairros: Jardim Curitiba, Conjunto Fabiana, Setor Buena Vista, Jardim Itaipu, Gentil Meireles, Jardim Caravelas, Parque Ateneu, Residencial Itália, Residencial Cátia e no setor São José. E na cidade de Aparecida de Goiânia, estão no Garavelo Parque, Cidade Veracruz 2 e Jardim Tropical. Em Trindade, Jardim Marista, Trindade Centro, Trindade Nova Vida. Abadia de Goiás, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Jataí, Rio Verde, Santa Bárbara, Americano do Brasil. Na cidade de Senador Canedo, com 2 congregações: Centro e Jardim das Oliveiras. Brotas de Macaúba, Bahia. No estado de São Paulo, estamos localizados na cidade de Jales. No estado do Paraná, estamos na cidade de Maringá. E no estado do Tocantins, estamos na capital Palmas. E Manaus, Amazonas. Estamos presentes também no continente americano, na cidade de Miami. E na Europa, estamos em Londres, na Inglaterra, e no continente africano, a Igreja Catedral está presente em Moçambique, 220 igrejas, e no Malawi, com 15 igrejas. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E esses sonhos só serão realizados com a presença de Deus. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família. Projeto de Deus para abençoar gerações. Olá, meu querido, você viu a nossa vinheta. É um convite para você melhorar a sua vida. É um convite para você realmente deixar-se exalar a graça maravilhosa de Jesus. O que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário é bênção para você, é vitória para você, é conquista para você, é restauração e cura para os relacionamentos e para a sua família. Estamos falando de um assunto aqui sujo, podre. É até vergonhoso falar, mas são realidades que estamos vivenciando cada dia dentro dos nossos lares. Talvez agora você está vendo o programa e alguém pode estar lidando com pornografia lá no quarto. Você não sabe. Agora vamos ver se a pornografia tem cura para ela. Existe uma cura através da palavra de Deus? Ou qual é a ferramenta que vamos usar para curar esse mal que está hoje assolando as famílias? Pastor, existe cura.
principalmente, ela é feita em pelo menos 3 etapas. Primeira, reconhecimento do problema. Você só busca remédio se você sentir e entender que está doente. Segundo, é você entender que isso não se cura sozinho. Ninguém faz isso sozinho. E para isso a cura está na palavra. No mesmo texto que Paulo coloca a obra da carne, ele coloca o fruto do Espírito. Interessante que Paulo faz uma distinção que eu acho perfeita. Obra da carne. Obra é uma coisa que você faz. Fruto do Espírito. Fruto ninguém faz. Nasce por um poder que você não tem. Então essa equivalência que é interessante. Porque para Paulo existe uma palavra no grego, sarx, que é carne. E a carne é um inimigo íntimo que força a porta por dentro. É uma monstruosidade que me atinge. Diferente de soma, que é corpo. Uma coisa é corpo, outra é carne. Paulo fala do domínio das obras da carne. Então essa guerra só é feita a partir do Espírito. Então eu entendo que eu tenho um problema. Busco o auxílio do Espírito, segundo passo. Terceiro, eu busco o auxílio da comunidade. De gente na igreja, mentores espirituais, pastores que aconselhem. Eu não venço sozinho. Eu venço entendendo que eu estou doente. Através da ajuda do Espírito Santo e do aconselhamento dos irmãos. Quando eu entendo que isso é um peso, é um fardo para mim, eu volto de novo lá, Mateus 11, 28. Exatamente. Que fala, vinde a mim, todos vós que estáis fracos, cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, só ele pode fazer isso de uma maneira psicologicamente falando também. A pornografia, então, tornou-se um peso muito grande na memória, na mente. E o que é interessante nisso aí é que as pessoas elas não se libertam simplesmente por um posicionamento. Eles têm que buscar ajuda. Eles têm que querer. Porque aquilo que você falou é a pura verdade. Quando um dependente químico ele chega no fundo do poço, enquanto ele não buscar ajuda, ele não consegue se libertar. E é um processo. Normalmente as clínicas hoje é de 6 a 8 meses, o período que você fica ali dentro, sendo trabalhado, sendo monitorado, sendo acompanhado. É o momento que você busca uma nova vida. Não é diferente de uma pessoa que hoje é dependente pornograficamente falando. Porque ele precisa de ajuda, precisa de acompanhamento, ele precisa de buscar em Deus para que esse processo aconteça na vida dele. Não é instantâneo. Não adianta a pessoa querer fazer assim, dia 1º de janeiro de 2000 e tanto, eu vou fazer um pensamento positivo aqui, uma coisa que eu vou, a partir de agora, eu vou largar isso. Não existe. Você tem que buscar como que você consegue... complementando aquilo que o pastor Alain Brizotti disse, como é que você consegue se libertar? Você tendo a leitura da palavra, você tendo um momento de jejum, você se abrindo, se relacionando com a pessoa e falando, olha, eu preciso da sua ajuda. Tem hora que eu me sinto fraco, a hora que eu vejo, já estou ali dentro acessando um site, entrando para ver alguma coisa. Buscar isso, você tem que se propor a isso para que o processo... Coisa boa. Isso, buscar em Deus essa cura que... É tão verdadeiro essa vamos colocar de uma forma que essa pequena receita que foi passada aqui pelo pastor Alain Brizotti, que a grande parte dos pedófilos que são pegos e vão a julgamento, quando saem novamente em liberdade, eles voltam pela mesma prática do crime. Ou seja, se não houver uma mudança de comportamento, não houve cura. Para que tenha essa mudança da mente, né, é difícil a pessoa sair dessa prática da pedofilia. Inclusive, pastor, uma coisa que me chamou a atenção esses dias, num desses eventos que eu fui, eu falei sobre Jesus, ele foi tentado pelo diabo. E uma das ambiências da pornografia é a tentação. Agora, olha que incrível, nem Deus teve filho sem tentação. Até Cristo, filho de Deus, foi tentado. E quando Jesus foi tentado, ele estava sozinho, só ele, o diabo e o espírito num deserto. Não tinha cinegrafista amador, não tinha ninguém anotando. Como que a gente ficou sabendo? A gente ficou sabendo dos detalhes da tentação, porque ele se abriu para um grupo de discípulos. Eu imagino a cena, Jesus chegar, chamar os discípulos e falar, gente, eu fui tentado. Eu acho que aqui o grande erro nosso. Porque muita gente, se chegar para algumas pessoas na igreja e falar, estou sendo tentado, a pessoa já imagina que ele já caiu. E aí que vem o fator. Nós temos que ter a descrição. Nós temos que ter a descrição para quando as pessoas chegarem perto de nós. Isso serve para você que está aí, que às vezes é um conselheiro, que você é um discipulador e tem pessoas. Quando a pessoa chegar e abrir o coração e expor o seu pecado, expor a sua fraqueza, você tem que ajudá-lo e não condená-lo. O que Jesus fazia? Ele não condenava, ele ajudava, ele dava orientação. Você tem que chamar a pessoa para próximo de você e dizer, meu irmão,
Existe solução, você consegue se libertar. Conte comigo, eu vou estar orando com você, eu vou estar jejuando, vou estar te ajudando a sair desse buraco. Essa é a nossa posição como cristão. Dar a mão e ajudar a pessoa a se libertar. A igreja é uma comunidade terapêutica. Exatamente. Porque ser tentado não é problema. Claro. Ser tentado todo mundo é. Nós somos. O Quem problema é é que não é tentado? ceder a tentação. Você é homem ao diabo e ele Ceder fugirá a de vós. tentação. Interessante, pastor, interessante que a Bíblia fala para resistir o diabo, mas ele manda fugir da aparência do mal, fugir da prostituta, porque sabe que nós somos fracos. Quando você se vê contra aquilo, você não vai resistir. E às vezes você cai. Eu disse que nem Deus teve filhos sem tentação. Então, aí que tá. Se você maquiar a prostituição, vira um problema mais grave ainda. Porque ela vira uma bola de neve, é monstruoso. A partir do momento que você identifica o problema, dá a ele o nome. Quando você dá um nome para um monstro, ele perde metade do poder de assustar. O que faz assustar é o indefinível. É por isso que todo monstro que aparece no Apocalipse tem nome. Quando você dá nome para o monstro, ele perde o poder de assustar, a quimera. Então, quando você assume, eu tenho um problema chamado pornografia. E eu vou lutar contra ele. Eu vou lutar com ele com o auxílio do Espírito Santo para vencer a as armas corretas. Aí você vai buscar ajuda, por exemplo, às vezes com a própria esposa, em se abrir, ou com os irmãos da igreja, as pessoas que você tem ao seu redor. É quase, vamos dizer, quase impossível que você não seja curado. Eu vou falar de mim. Muitas vezes, quando eu sou tentado, eu aprendi isso no decorrer da história. De quê? De chegar e me abrir com a minha esposa. E o que vai acontecer? Ela vai ver em mim um homem transparente, verdadeiro, honesto. Ela vai sentir confiança. Porque muitas vezes, o que o diabo sopra no seu ouvido? Você foi tentado, não abre com ela não, que ela vai contra você, ela não vai entender. E é um pensamento que é do diabo, porque na verdade, a sua esposa é sua companheira, ela vai te ajudar em oração, ela vai te ajudar, e você vai ficar envergonhado de tomar qualquer atitude contrária. Então nós precisamos de homem de verdade, de nos abrir para a nossa esposa, para que elas possam nos ajudar em oração, em jejum, porque nós somos uma só carne. E é junto que nós vamos vencer as tentações que vão vir sobre nós. Como dá um basta nisso? Alimentarmos da palavra, buscarmos da palavra. Você, homem de verdade, levante no seu lar a bandeira da palavra de Deus. Levante no seu lar o culto doméstico. Levante no seu lar a oportunidade. A Bíblia diz em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado, mas há um tempo para todo propósito aqui na terra. Então há um tempo de você se levantar e adorar esse Deus maravilhoso. Mostrar para os seus filhos que tem algo muito melhor, algo que tira ele do vício, algo que tira ele desse submundo terrível, algo que pode colocar na sua vida uma nova forma de vida. Não é porque está aí de graça, não é porque entrou na sua casa de graça, porque você tem que comer. Você tem que se alimentar. Não! Sabe hoje, escolha hoje o que você vai alimentar na tua vida. Saiba hoje o que você vai trazer para dentro de si. Porque muitas coisas você se alimenta, você se apodrece no seu interior. O seu caráter se acaba. A sua vida, a sua intimidade, a sua vida acaba. E não ela acabar, quem está ao seu lado sofre as consequências disso. Se é um casal, tem os problemas graves. Se é um jovem, uma jovem, começa a sofrer os efeitos agora, amanhã não vai dar um homem ou uma mulher de caráter, um homem ou mulher que vai saber viver um para o outro, porque já não consegue mais estar preso a uma libertinagem descomunal. Eu queria que você, em nome de Jesus, desse um basta nisso. Nós ouvimos aqui hoje a cura está em princípios, retomada de vida, retomada de caráter, a oportunidade está aberta. Olha, dá tempo de você restaurar o seu lar. Cure, olhe, tape as brechas, corra atrás, veja, converse com o seu filho, converse com a sua filha, converse com a sua esposa, converse com o seu esposo. Pastor Roberto falou bem claro. Talvez uma mulher está no problema e ela está buscando a solução ali na pornografia. O homem talvez está com problema, vai buscar na pornografia e assim vai se desenhando um mal, um grande mal. E o inimigo vai vencendo dentro do seu lar. Põe ele para fora. Sabe qual é para fora? Põe com princípios, com a palavra de Deus. Pense nisso, reflita sobre isso. A pornografia está aí para o mundo, mas não deixe o mundo contaminar a sua vida e o seu lar. Levante, ainda é tempo ainda. Um forte abraço, Deus abençoe você. E você, homem, seja um homem verdadeiramente de verdade.